Moisés está sendo usado por Deus, capítulo 30, versículos 10 a 14, ele vai dizer algo seríssimo, que para que ninguém reclame, a salvação não está longe, está próxima do coração. E aí é o provérbio que vem dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. É pena que para no 14, se você continuar, ele vai falar o seguinte: decida a nossa vida. Começou, tá, 30 de 10 a 14, mas se você continuar o 15, 16, vai dizer, a palavra vai ser assim: eu te dou a vida ou a morte, você decide. Se você me seguir, você vai ter a vida. Se você não me seguir, você terá a morte. Então a nossa vida é baseada em escolhas, em estar com Deus, porque isso aqui é uma passagem, ou não com Ele. Então guarde isso. Aí vem o Evangelho, olha, a segunda leitura que é fantástica, São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e Colossenses, São Paulo também aos Efésios, mas vamos ficar no Colossenses, que ele fala justamente isso, que todas as coisas no universo, tudo no universo, está colocado em Cristo Jesus, pelo que Ele fez, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, pelo sangue derramado na cruz. Antes de ser padre, eu sou apaixonado, entenda isso. Um dos presentes que eu ganhei, eu até ia em óticas, né, para poder fazer meu telescópio. Então, minha adolescência, então eu gostava, né, eu cheguei até a mapear as estrelas. Então é chamada astronomia, tá? Então eu até pensava, primeiro, quando eu era criança, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Quando eu vi o meu pé e tamanho, desisti rapidinho. Jogador de futebol, então, ruim demais. Deus tem seus planos. Depois eu fui a ginástica, mas como Deus vai usando. Mas deixa eu voltar nessa parte. As pessoas não têm noção. Você sabe qual é a diferença de uma estrela para um planeta? Ninguém tem noção, né? Então, quando você olhar para o céu, apesar que o céu, quando eu olhava há 50 anos atrás, era uma coisa, ou quase 50 anos, hoje o céu está bem complicado ver. Quem consegue ver estrelas? O céu, quando tá, o dia que você, curiosidade, a criança vai aprendendo isso. Se brilhar, é estrela, ok? Portanto, ela emite sol. O planeta, ele jamais vai brilhar, ele vai só ficar parado. Nós temos vários planetas aqui perto. O Vênus, que é mais que você pode enxergar, que é aquele que se enxerga mais. Então, por quê? Nós temos o Sol bate, e portanto, a estrela, ela reflete, ela não emite o Sol. Estou usando uma comparação, aproveitar parábolas que Jesus usava. Então, a estrela não, como o Sol, é o Sol, para nós o Sol é importante, para o sistema solar. Mas o que é o sistema solar na Via Láctea? O que é a Via Láctea no universo? Quando você vai tomando a dimensão, só para vocês entenderem o que eu quero chegar, o amor que Deus tem por nós, o que é a Terra no universo. Uma comparação: quem já foi numa praia? Imagina um grão de areia numa praia. É o nosso planeta, é a Terra. E o Todo-Poderoso nos criou a sua imagem e semelhança. O Todo-Poderoso, somos criados, Gênesis, olha que lindo. E vai mais além. Infelizmente veio o pecado, aqui não dá tempo de ficar falando sobre isso. Satanás querendo destruir tudo isso. Havia só um modo só: Jesus se fez um de nós. O Todo-Poderoso se humilhou, se fez um de nós, para nos dar o maior presente, a imortalidade. O que era nosso, que foi roubado, nos foi dado novamente. Então, eu não sei sua idade, mas nos foi dado pelo batismo a eternidade. E quando eu compreendo isso, a minha vida tem que mudar. E aí vamos lá, Evangelho de hoje. Chega justamente um escriba, um doutor da lei, ele querendo testar Jesus. Ele pergunta: mestre, ele sabia a resposta, mas ele queria ver o que Jesus ia responder. Estava querendo pôr Jesus em dificuldade. O que eu devo fazer para ter a herança?
Primeira herança é presente. Os nossos pais nos deixam, se for possível, uma herança. Então, mas ao mesmo tempo, você tem que saber como conquistá-la. Tem um lado de duas moedas. Então Jesus diz, aí ele vai falar, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E aí o escriba falou, respondeu bem, Jesus falou, então faça isso. Mas para cutucar Jesus, ele falou assim ainda, cutucar mesmo, quem é o próximo? Aí Jesus, ele vai puxar a orelha daquele escriba. Naquela época, e serve para todos nós, ele vai falar o seguinte, ele vai falar de um sacerdote da época, vai falar de um levita da época, e vai falar de um samaritano. Ele vai contar uma parábola, uma historinha, para que tenha um fundo moral. E ele vai contar de alguém que caiu na mão de um assaltante, e que os outros passaram ao lado, foram indiferentes. E justamente, vocês entenderem, imagine alguém que, para o povo judeu, naquela época, Samaria, os samaritanos eram os pagãos, então era o povo pagão. Então para eles, naquele momento, então, um samaritano, portanto alguém que, imagina alguém que não está lá, e não professa a nossa fé, mas faz o ato de caridade, o ato de amor. E aquilo, Deus vai mostrando, através de Jesus, a importância de saber fazer a obra de caridade. Então, voltando, nós vamos terminar com oração. Quem quer ir para o céu? Eu me lembro que antes da pandemia, quem lembra da pandemia? Então, por sinal, amanhã é um dia importante para mim, que foi daquele do empurrão, do levantar, não empurrão. Estamos até fazendo a quarentena e quero aproveitar e fazer a oração com vocês, que eu tenho feito, principalmente nessa última semana, hoje último dia, dessa quarentena contra a depressão. Mas uma coisa que Deus fala fortemente, por favor, de pé, já terminei a homilia, mas isso eu preciso com carinho colocar no coração no nosso coração. Quem reconhece que precisa mudar de vida, que precisa de Deus? No mundo que nós estamos, eu dizia isso quando me ordenei sacerdote, eu tinha medo de duas coisas, cuidado, sempre falei isso, depois da pandemia eu acrescento uma terceira coisa. Primeiro, cuidado com os fanatismo. O fanático, ele é capaz de matar em nome de Deus. Então, seja quem for, uma pessoa que é fanática, gente, Deus é misericórdia. Misericórdia é levantar quem está caído. A pessoa é capaz de matar em nome de Deus. Cuidado. Segundo, ideologia. Seja ela qual for a ideologia, cuidado, porque a ideologia te afasta de Deus. Então, são as duas coisas que a igreja sempre alerta. Ideologia, seja ela qual for, ao mesmo tempo, fanatismo, e eu acrescento, depois da pandemia, uma das coisas que a gente tem visto, indiferença. As pessoas estão, se a pessoa está mal ou não, as pessoas estão indiferentes. Então, vou só lançar para terminar, eu já fiz essa pergunta, mas vou fazer novamente. Pós-pandemia, onde que até hoje ninguém falou o número de pessoas que morreram, tem medo de ficar falando até, mas depois de uma pandemia, que muitos ficaram com sequelas da Covid, até hoje, memória, capacidade respiratória, isso fisicamente, imagina psicologicamente o que fez. Várias pessoas morreram no mundo inteiro. O ser humano não tem classe social, pegou todos, não teve distinção de pessoas. O ser humano devia, poxa vida, parar para pensar, meu Deus, isso aqui é uma passagem, eu estou vivendo, fazendo diferença, porque o evangelho de hoje é isso. Desde a primeira leitura, você está fazendo a diferença, eu estou fazendo a diferença. Essa é a pergunta que eu lanço. Não me dê a resposta, medite e vamos orar. Eu peço a Deus só isso, não caia na indiferença. Senhor Jesus, que para não cair na indiferença já começa pela oração. Eu tenho que me exercitar, eu tenho que orar, por isso que é de todo o coração. Vou contar uma coisa para vocês que eu senti hoje. Toda vez eu canto, vem controlar todo o meu ser. Mas até o Ministério da Música estava diferente. Aí eu comecei a rezar com eles, rezar com vocês.
Aí eu mudei a música, o céu se abre, dei um abraço. Por incrível que pareça, depois que vocês se abraçaram, eu estou falando que eu vi e vocês escutaram. Depois daquele abraço, vocês começaram a cantar diferente. Foi ou não foi? Até eu falei, nossa, porque você sente que está saindo da alma. Veja, um abraço, né, um olhar para o outro. Nós estamos num mundo. Quem tem vizinho chato, por favor? Não, nós estamos num mundo que o vizinho. O que é vizinho chato? Ele não vai escutar o som dele numa altura. Ele quer colocar no último volume. Quem conhece vizinho assim? É impressionante. Só que essa pessoa, se você for ver, ela não está bem. Então, ela está tão ruim que ela tem que colocar o som no último volume. Aí o que acontece? Aí a pessoa sai na rua, a pessoa buzina, e é porque está irritada, vai e começa a brigar com o outro, ou porque pisou no pé do outro. É um mundo sem paz. Por isso, quem tem um rosário, por favor, pegue o seu texto. Mais do que falar, nós vamos orar. E o poder que essa frase faz. Essa frase, que frase, padre? Repita comigo: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Um pouquinho da minha vida, eu estudei no colégio beneditino, né, justamente foi lá que eu depois fui para fazer educação física, então eu nem imaginava ser padre, tá? Então, e eu tenho um carinho muito grande pelos beneditinos, e o São Bento, por sinal, sexta-feira foi o dia dele, tem uma oração que ele ensinava aos seus monges, quando eles fossem invadidos por pensamentos maus, eles fizessem essa oração. Repita comigo: a cruz sagrada seja minha luz, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, não seja o dragão, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, nunca me aconselhes coisas, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno, bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. O que ele dizia? Na hora que você está de repente num momento em que você é invadido por preocupações, pensamentos que não têm sentido e vão acelerando, medo de morrer, aí a pessoa, nossa, você vê uma coisa e já começa, não, eu vou isso, e o seu pensamento como um gatilho, e vai vindo vários pensamentos destrutivos, você começa a orar, e o Senhor vai nos libertando. Então esse terço eu tenho feito nessa quarentena, foi surgindo, eu comecei a fazer com o Chicão, que é comigo, e aí eu comecei a compartilhar com vocês, e gostaria de compartilhar, no lugar do Pai Nosso, agora direto à oração de São Bento: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Primeiro mistério, por 10 vezes nós vamos repetir: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus, mas eu quero colocar todo o medo que você e eu temos. Então nesse momento, põe a mão na sua fronte. Jesus, eu estou como médico de almas, todo sacerdote é um médico de almas. Senhor, eu não estou cutucando, mas eu te peço agora, Senhor, dando remédio, quais são os nossos medos? Pelo poder do Espírito Santo que está em nós, pelo poder do teu sangue, liberta-nos dos nossos medos. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Medo de morrer, medo do futuro, medo de ter medo. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 E eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus.